Eu fui estuprada 2 vezes na minha vida. Eu tenho 39 anos. Em 39 anos eu fui estuprada 2 vezes e sofri uma terceira tentativa de estupro. Mas eu queria falar sobre o meu primeiro estupro. Eu venho de uma família muito pobre, que veio do interior da Bahia, morar em Salvador. E quando nós chegamos aqui, minha mãe era uma mulher do interior, com 2 filhas pequenas e sem nenhum apoio, ou com pouquíssimo apoio na cidade. Um dos apoios que a gente tinha era da minha tia, que é uma mulher periférica, que sempre viveu na periferia de Salvador. Nós também sempre vivemos na periferia de Salvador. E minha mãe tinha uma rotina de trabalho diária de 8 horas por dia. Quando nós éramos muito crianças, eu tinha 3 anos, a minha irmã tinha 2,5, eu ia fazer 4, ela ia fazer 3. Minha mãe não podia deixar minha irmã sob meus cuidados, o que acabou acontecendo na nossa infância. Eu já tomei muito conta da minha irmã, um pouco menor que eu. Mas, nessa época, ela não podia deixar a gente sozinha. Então, às vezes, ela nos deixava na casa dessa tia, que morava num bairro daqui de Salvador, um pouco afastado da nossa casa, mais próximo de onde minha mãe trabalhava. E minha tia morava com a minha bisavó, que na época tinha 70 anos. Durante o dia, minha bisa recebia muita visita de vizinhos que iam ver como ela estava, se ela estava bem, porque minha tia não estava em casa. E um desses vizinhos chamava-se Seu Roque, que era um senhor de uns... Para mim era um senhor, ele tinha uns 40 e poucos anos, quase 50. E eu me lembro que ele era um homem que inclusive tinha pelos no peito, então os pelos do peito já eram grisalhos. E uma dessas vezes que ele foi na casa da minha bisa, ele me sentou no colo dele e, enquanto minha bisa ia buscar água que ele tinha pedido, ele afastou minha calcinha, eu estava só de calcinha, e ele enfiou o dedo na minha vagina e começou a massagear minha vagina. Quando a minha bisa voltou, ele rapidamente tirou o dedo da minha vagina. Eu estranhei ele ter me tocado daquele jeito, mas, além disso, o sentimento que eu tenho daquele dia é como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, porque eu estava de calcinha e estava sem camiseta. Algumas semanas depois, eu não consigo ter uma linha temporal muito definida, tanto que fragmentos dessa história, eles são contados por minha irmã hoje. Ele convidou eu e a minha irmã para brincarmos na casa dele. E daí, nesse dia, ele tinha uma pilha de pratos que estavam sujos na casa dele, e eu, como era muito criança, eu não podia lavar prato. Não era uma coisa que a minha mãe deixava eu fazer, com medo de eu quebrar os pratos. Então, eu achava muito divertido o ato de lavar o prato. Aí ele falou: vai lá dentro lavar o prato enquanto eu brinco com sua irmã. E ele pôs um banco perto da pia, eu subi nesse banco, fiquei lavando o prato. E daí, ele, atrás de mim, ele tirou a calcinha da minha irmã e ele lambeu a vagina da minha irmã e ficou lambendo a vagina da minha irmã. Quando ele tirou o short, minha bisa estava na porta e bateu muitas vezes, esmurrou muitas vezes a porta atrás da gente. Daí levou a gente da casa dele. Anos depois, já adulta, eu descobri que ele tinha sido preso porque ele tinha estuprado algumas meninas daquele bairro, e numa dessas ele foi preso. E esse dia foi muito marcante para mim, porque me contaram que ele tinha morrido de câncer no pâncreas, que é um dos cânceres mais invasivos que tem. E a minha sensação na época era só de pensar, de rememorar aquele dia e pensar: tomara que ele tenha sofrido bastante, que ele tenha sentido muita dor. Eu queria muito contar a segunda história, porque eu acho que essa história ela é um pouco mais
consciente. Eu tinha 16 anos e eu namorei com meu primeiro namorado. Ele tinha 28 anos, eu tinha 16. E óbvio, eu estava descobrindo sexualidade e comecei a minha vida sexual com ele. No meio do relacionamento, a gente tinha uma relação que hoje, adulta, eu identifico como uma relação muito abusiva, só que era de um abuso psicológico muito grande, porque ele era um adulto, eu não era uma adulta, eu era uma adolescente. E ele tinha um desejo muito forte de dominação em mim. E um dos episódios foi que ele ficou com uma amiga minha, uma conhecida minha. Essa menina era amante de um amigo nosso em comum. Esse amigo ia casar com outra mulher, convidou ela para ser a madrinha, então era uma situação psicológica surreal para todo mundo. Ela ficou muito carente e eles dormiram juntos. No dia seguinte, a mãe dele, do meu namorado, perguntou para ele: quem conta para Jaque, eu ou você? Aí ele foi na minha casa e me contou que tinha dormido com essa moça. E disse que só tinha me contado porque a mãe dele só deu essa opção para ele: ou você conta ou eu conto. E daí eu fiquei com muita raiva pela traição, mas não terminei o namoro, não tinha uma presença de espírito para dizer: não, eu não quero mais ficar com você, você me traiu, você fez propositadamente, uma série de coisas. E continuei o namoro. Só que na época eu tinha tinha uma pessoa que eu paquerava e que inclusive eu tinha ficado antes dele de beijinho. E eu encontrei esse rapaz que é um músico e tal, daqui de Salvador, e que fazia uns shows, e eu fui para um show desse cara e beijei esse cara. Nós nos beijamos. No dia que eu encontrei com esse meu namorado, ele falou: você ficou com alguém? Você tá estranha. Eu falei: fiquei. Fiquei com um fulano. Aí ele falou: ah, você ficou com ele? Eu fiquei. Aí ele começou a ficar com muita raiva, a gente estava dentro do carro dele. Ele começou a ficar com muita raiva, ele começou a me agredir verbalmente. E ele me agredia, eu comecei a falar, eu super desaforada, eu comecei a falar um monte de coisa para ele que inclusive tinha a ver com a traição que ele tinha me feito. E aí ele começou a vir para cima de mim, ele segurou os meus pulsos e deitou por cima de mim. Quando ele deitou por cima de mim, eu comecei a me debater e querer tirar ele de cima de mim. E ele continuou me segurando. Daí ele desatou o cinto dele, tirou o pênis para fora, eu estava de saia, ele afastou a minha calcinha e me penetrou. E aí eu comecei a empurrar ele, dizer: eu não quero transar com você, saia de cima de mim. E ele começou a transar comigo. E daí chegou um momento que ele me apertava tanto, eu não conseguia mover minhas mãos, que eu não conseguia mais empurrar, e eu comecei a achar que ele estava certo, de que estava tudo bem ele fazer sexo comigo, mesmo sem eu querer, porque afinal de contas a gente namorava, então estava tudo bem. E não me esforcei mais por empurrá-lo. E ele terminou e me deixou em casa nesse dia. E tempos depois, 2 semanas depois, eu descobri que eu estava grávida. E eu estava grávida com 16 anos. E quem descobriu, na verdade, que eu estava grávida foi minha mãe, que chamou ele e falou: olha, a menstruação de Jaqueline está atrasada, então eu quero saber o que é que vocês vão fazer e tal. E eu falei: não, é só atraso de menstruação. Fiz o teste, vi que estava grávida, fiz o teste com uma amiga, vi que eu estava grávida, e ele fez assim... Ele tinha uma filha de 6 anos, e essa frase eu nunca vou esquecer. Porque ele tinha uma filha de 6 anos, ele mantinha uma relação com a mãe da filha, que me parece ser uma prática bem comum entre os homens, de ficar mantendo uma relação lá com a mãe dos filhos para poder nem sei o quê, para ter uma dominação de pensamento, talvez. E essa moça tinha colocado como condição dele ver a filha dele não estar comigo. Então, durante um tempo dessa relação, eu tinha que estar escondida. E foi justo quando eu fiquei grávida. E aí ele falou assim para mim: você precisa tirar, porque se você não tirar esse filho, eu vou ficar sem a minha filha. E daí ele pegou, comprou Citotec,
Óbvio que eu não sabia usar Citotec. Essa minha amiga já tinha feito 2 abortos e foi ela que me ensinou a usar o Citotec. E ele deixou na casa dela. Deixou o Citotec na casa dela e falou, ok, tá aqui o Citotec. E quase assim, ok, tchau, beijo. E nessa noite eu abortei sozinha, num chão de um banheiro da casa dessa minha amiga. E no outro dia ele foi lá porque a grande preocupação dele era se eu tinha terminado com ele depois disso. E aí ele me levou em Ponta de Humaitá, que é o lugar que eu mais gosto em Salvador. E do momento em que eu saí da casa da minha amiga até o momento que ele me devolveu para a casa da minha amiga, a única pergunta era, e a gente vai terminar? E foi assim, essa história. E eu não, hoje em dia, bom, eu só olho para isso e durou muito tempo. Eu quis contar essa história porque durou muito tempo para eu entender. Muito tempo que eu tinha sido estuprada.